Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho, então, sobre anatomia e fisiologia das vias aéreas. Começando pela faringe. A faringe é um órgão que tem início no osso esfenoide do crânio e término na altura de C6. Ela é paralela à coluna vertebral e é dividida em três partes. A primeira é a nasofaringe, que vai se estender da base do crânio até o palato mole, na altura de C1. Depois, a gente tem a orofaringe, que se estende de C1 até a porção inferior de C3. E, por último, a laringofaringe, que vai de C3 até C6, onde ela se funde ao esôfago. No término da laringofaringe, o músculo cricofaríngeo, que tem origem na cartilagem cricoide, vai envolver o esôfago para formar o esfíncter esofágico superior. E nos pacientes anestesiados, a aplicação de pressão no anel cricoide, na altura de C6, que é conhecida como manobra de Selick, mimetiza a constricção do esfíncter esofágico e reduz o risco de regurgitação passiva dos conteúdos gástricos, embora hoje em dia essa manobra seja controversa. Então, aqui a gente tem uma imagem de manequim, mostrando a faringe e duas cartilagens em cima, onde está o pomo de Adão. A gente tem a cartilagem tireoide e embaixo a gente tem a cartilagem cricoide. E é nessa cartilagem cricoide que ela é feita, onde a gente faz essa manobra de Selick para entubar pacientes que estejam com o estômago cheio. E é importante lembrar que essa cartilagem, ela envolve toda a circunferência dessa região. A gente também vai ter a nasofaringe e a cavidade nasal. A fáscia faringobasilar vai ancorar a faringe superiormente aos ossos esfenoide e occipital. E é importante lembrar que, como a nasofaringe tem uma relação muito estreita com a base do crânio, na presença de fratura de base de crânio, a tentativa de passagem de sondas endotraqueais ou nasogástricas pode resultar na entrada desses dispositivos no crânio. Então, fratura de base de crânio é uma contraindicação para a colocação de qualquer dispositivo no nariz do paciente. Superficialmente, aos ossos que vão formar o teto da faringe e C1 e a vértebra C1, vão estar as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, e elas são locais que podem levar à obstrução e à hemorragia potenciais durante tentativas de intubação nasal ou de passagem de sondas nasogástricas. A nasofaringe, na parte anterior dela, ela vai se abrir através das coanas, as cavidades nasais e as narinas. E vale lembrar que as conchas nasais são frágeis e podem levar a epistaxe após tentativa de intubação nasal, a não ser que o tubo esteja paralelo e adjacente ao palato duro e perpendicular à face, através do canal abaixo da concha inferior. Então, aqui a gente tem uma imagem de intubação nasal, mostrando aqui o tubo como ele está solto, ele está um pouquinho para baixo, assim, ele está um pouquinho caudal, mas quando o tubo vai ser introduzido, ele precisa ser introduzido perpendicular à face, na direção dessa setinha laranja. A gente tem a sensação que a gente tem que fazer um movimento curvo para inserir esses dispositivos no nariz, mas na realidade a gente precisa fazer esse movimento perpendicular. Agora um pouquinho sobre orofaringe e cavidade oral.
A orofaringe, ela abre-se para a cavidade oral nos arcos palatoglossos, marcando a divisão entre os 2 terços anteriores e o terço posterior da língua. E o terço posterior da língua vai formar a parede anterior da orofaringe. Aqui é importante saber que o paciente anestesiado ou dormindo em posição supina vai ter um grau de relaxamento muscular. E esse relaxamento, combinado com o efeito da gravidade, vai aproximar a base da língua da parede orofaríngea posterior, causando diversos graus de obstrução das vias aéreas. E essa obstrução parcial das vias aéreas vai ser agravada pela pressão inspiratória negativa do paciente tentando respirar contra essa obstrução, levando ao colapso das paredes faríngeas. E a gente consegue melhorar a ventilação do paciente que acabou de ser anestesiado, ou paciente que está muito relaxado num sono profundo, ou mesmo paciente parado, com manobras de abertura das vias aéreas, que são aquelas que a gente aprende, por exemplo, nos cursos de ressuscitação. A extensão do pescoço, ou a subluxação anterior da mandíbula, que é o jaw thrust, que a gente puxa a mandíbula para frente. E para uma laringoscopia adequada, a língua precisa ser deslocada anteriormente para a visualização da laringe. Então, aqui um exemplo de manobra que pode ser feita para a abertura das vias aéreas do paciente. Essa é a manobra de extensão do pescoço, e a gente precisa lembrar que ela não pode ser feita em pacientes com suspeita de trauma cervical. Outra manobra que é indicada para os pacientes com suspeita de trauma cervical é a elevação do queixo. Uma outra alternativa para a abertura das vias aéreas do paciente é a inserção da cânula orofaríngea, conhecida como cânula de Guedel. Agora, um pouquinho sobre laringofaringe e laringe. As cartilagens epiglote, tireoide e cricoide, e outros 3 pares de cartilagens, as aritenoides, as corniculadas e as cuneiformes, vão ser responsáveis pela estrutura da laringe. O osso ióide, posicionado na altura de C4, vai sustentar a cartilagem tireoide através da membrana tireoidea. Em C5, acima da cartilagem tireoide, está a proeminência laríngea, o pomo de Adão, um importante local de referência. Então, de novo, aquela mesma imagem dessas estruturas da laringe, mostrando a cartilagem tireoide, onde está posicionado o pomo de Adão, que ajuda a gente a saber que essa é a cartilagem tireoide. E entre a cartilagem tireoide e cricoide, a gente vai ter a membrana cricotireoidea, que é onde é feita a cricotireoidostomia em casos de emergência, e abaixo da membrana, a cartilagem cricoide, que é onde se faz a manobra de Selick para uma indução para a intubação de um paciente com estômago cheio. Aqui a gente tem uma imagem do que a gente vê na hora que laringoscopa um paciente para intubar. Então, a gente vai ver a língua, a gente vai ver a epiglote, e esse espaço entre a língua e a epiglote é o que é conhecido como valécula, que é exatamente onde a gente insere a ponta da lâmina curva do laringoscópio. E logo abaixo da epiglote, a gente vai conseguir ver lá no fundo, aqui nesse manequim não tem as cordas vocais, é a região da glote, e atrás da glote ali a gente tem essas bolinhas, que são as cartilagens aritenoides. Então, no topo da lâmina posterior da cartilagem cricoide vão estar os pares de cartilagens aritenoides, as projeções superiores das aritenoides vão dar apoio para as cartilagens corniculadas. As projeções anteriores
e laterais vão se ligar, respectivamente, às pregas vocais e a diversos músculos intrínsecos da laringe. As cartilagens corniculadas e cuneiformes são embutidas na prega área epiglótica e vão formar as duas proeminências, que são essas bolinhas que estão aqui atrás da glote, que são comumente referidas como as aritenoides, e são pontos de referência importantes para a intubação durante a laringoscopia subótima. Então, a gente precisa conhecer essas estruturas para, no momento que a gente estiver tentando entubar um paciente, geralmente, no início da carreira, e mesmo assim depois, se existe algum preditor de via aérea difícil, a gente vai ter a presença de um colega para ajudar, caso ocorra alguma complicação, e a gente precisa saber o nome dessas estruturas para poder indicar até para outra pessoa o que a gente está vendo, e dessa forma conseguir escolher o melhor método para lidar com essa dificuldade de manipulação das vias aéreas. Professora, Oi! desculpa te cortar. Estão tentando entrar na sala, eu não sei Na se teve reunião? problema. Você pode só dar uma Claro, conferida, por favor? posso. É que como eu estou projetando, não aparece para mim as pessoas que precisam, eu preciso deixar entrar aqui, eu só preciso ver como que esse menu aparece. Menu, tem várias pessoas tentando entrar. Estou admitindo todo mundo. Vamos lá. Admitindo. Pronto, admiti um monte de gente. Certo, obrigada, viu? Desculpa te Imagina. interromper. Então, aqui a gente vai ter uma imagem mais detalhada daquilo que é visível durante uma laringoscopia. Lógico, durante uma laringoscopia muito fácil. A língua, a valécula, a epiglote, as pregas vocais, as aritenoides, e geralmente a gente não vê o esôfago, mas a gente tem que saber que o esôfago está atrás dessa estrutura. De novo, aquela mesma imagem, que é muito importante, agora para mostrar que na linha média, na altura de C6, é onde fica a membrana cricotireoide. E ela é facilmente palpada, assim, em pacientes mais magros, em pacientes obesos, é difícil, sim, palpar a membrana, e ela é um sítio avascular para a cricotireoidostomia. Que é um procedimento de emergência quando não se consegue nem entubar um paciente, nem ventilar um paciente com máscara, nem colocar um dispositivo supraglótico e esse paciente está desaturando e você não consegue resgatar as vias aéreas, e essa é a alternativa emergencial para conseguir salvar a vida do paciente. E ela é muito mais fácil de ser feita que uma traqueostomia. A traqueostomia, ela é numa região muito mais vascularizada, que também tem outros tecidos, pode ter tecido da tireoide, então não é fácil a realização de uma traqueostomia. Então, num caso de emergência, o que é indicado é a cricotireoidostomia. E esse local também pode servir para canulação, para instilação de anestésicos locais, ou para ventilação a jato, ou para intubação retrógrada. Só por curiosidade, intubação retrógrada seria a inserção de um fio-guia pela membrana cricotireoide, ele vai subir até a boca ou o nariz, e através dele a gente consegue passar um tubo. É um procedimento raro de ser feito, mas existe a descrição. Aqui é onde o laringoscópio é posicionado, e o que a gente vê durante uma laringoscopia feita com a lâmina curva, a lâmina de Macintosh, que é indicada para os pacientes adultos. E essa é a posição onde o tubo orotraqueal fica alocado no paciente.
Aqui é a imagem que a gente geralmente vê durante uma intubação com laringoscópio convencional. Agora um pouquinho sobre as vias aéreas inferiores. As vias aéreas inferiores vão incluir a laringe subglótica, subglótica quer dizer abaixo das cordas vocais, a traqueia e os brônquios. A laringe subglótica possui cerca de 2 centímetros de comprimento e vai desde as pregas vocais verdadeiras até a borda inferior do anel cricoide. A traqueia tem início na borda inferior do anel cricoide, o anel formado pela cartilagem cricoide, ao nível de C6 que ela começa, e se estende até a carina, ao nível de T5, que fica posterior ao ângulo de Lewy, que é a junção manúbrio-external, que é palpável no nosso externo. Outra estrutura importante é o nervo laríngeo recorrente. Todos os músculos extrínsecos da laringe são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, que é um ramo do nervo vago, com exceção do músculo cricotireoide, que é um músculo tensor inervado pelo ramo externo do nervo laríngeo superior, que é um outro ramo do vago. E o nervo laríngeo recorrente, ele é muito importante porque ele que é responsável pelos movimentos das pregas vocais, entre outras funções. Aqui eu deixei um link para um vídeo no YouTube explicando bem como que são os movimentos das cordas vocais e o que acontece no caso de lesão desses nervos. A gente vai ter nas pregas vocais fibras abdutoras, que abrem as pregas vocais, e fibras adutoras, que fecham as pregas vocais. E essas fibras abdutoras, que são as que abrem as pregas vocais, elas são mais vulneráveis. Então, a gente pode ter vários tipos de lesão de nervo laríngeo recorrente. A gente pode ter uma lesão unilateral incompleta, que vai manter a adução, a prega vocal vai conseguir fechar na linha média durante a fonação, só que só uma prega que vai abduzir durante a inspiração. A gente pode ter a lesão unilateral completa, que vai causar rouquidão, e durante a fonação, a prega vocal saudável vai atravessar a linha média para encontrar a prega paralisada, que vai ficar no meio do caminho, vai ficar parcialmente abduzida. E na inspiração, a prega paralisada não vai sofrer adução total. E o que é muito grave, que pode acontecer, às vezes, no pós-operatório de algumas cirurgias, principalmente é um risco considerável em cirurgias de tireoidectomia, e às vezes algumas outras cirurgias de cabeça e pescoço podem levar a uma lesão do nervo laríngeo recorrente bilateral. E ela é muito problemática quando ela é bilateral e incompleta, porque as duas pregas vocais vão ficar aduzidas, elas vão ficar fechadas na linha média, e elas não vão conseguir abrir durante a inspiração. Então, acontece obstrução das vias aéreas e uma necessidade de via aérea definitiva. Esse paciente precisa ser entubado, e se essa lesão for definitiva, o paciente vai precisar ser traqueostomizado, porque ele não consegue mais respirar, porque as cordas vocais não abrem. E um último tipo de lesão seria a bilateral completa, que as duas pregas ficam meio que no meio do caminho, o paciente tem dificuldade de falar, mas como ela fica no meio do caminho ali, ele ainda consegue respirar. Outra informação importante que vem da anatomia das vias aéreas tem relação com a intubação seletiva, que quando a nossa sonda orotraqueal ultrapassa a carina e atinge um dos brônquios, ventilando só um dos lados. O brônquio fonte direito nosso, ele tem mais chance de ser inadvertidamente intubado, porque ele é mais largo que o esquerdo e ele é quase paralelo à traqueia. Então, a gente precisa lembrar que o brônquio
direito é o que tem mais chance de ser entubado seletivamente, caso a gente avance um pouquinho mais do que a gente deveria com o tubo. Além disso, corpos estranhos, material aspirado e catéteres de aspiração alojam-se preferencialmente no brônquio direito também. E algumas situações podem levar à movimentação da carina em direção cefálica. Por exemplo, a insuflação do pneu peritônio para cirurgia a vídeo, que vai encher a barriga de gás carbônico, isso vai subir o diafragma para cima, e vai subir a traqueia para cima, e podendo seletivar o tubo. O tubo estava na posição certa, mas acaba que o pulmão sobe e o tubo fica seletivado. Ou pode acontecer o contrário, do tubo ser inadvertidamente empurrado em direção caudal, podendo causar ali a seletivação de um dos brônquios. Então, alguns exemplos de coisas que podem causar a seletivação do tubo são flexão do pescoço, uma posição em Trendelenburg ou um pneu peritônio laparoscópico. E essa foi a primeira parte, ela foi tirada do livro Longnecker, de anestesia. E agora vamos para a segunda parte, que é um pouquinho mais tranquila. Professora, Oi. só posso te pedir mais uma vez, essa é a última, para ver se tem alguma pessoa que ficou para Sim, trás e travou o computador antes da claro, gente iniciar essa aula. claro. Vamos lá. E adorei essa aula de anatomia, achei muito importante a gente saber onde vai entubar. Foi muito boa. Olha, admiti 10 pessoas aqui. Tá ótimo, obrigada. Pronto. Agora vamos para a segunda aula. Essa segunda aula é sobre diagnóstico e reconhecimento de via aérea difícil. Então, antes da intubação de qualquer paciente, principalmente quando é uma intubação eletiva, você tem tempo para pensar, o paciente vem para uma cirurgia marcada, é muito importante a gente examinar o paciente procurando reconhecer se ele tem uma via aérea difícil em potencial ou não, porque isso vai mudar totalmente a nossa conduta. No momento em que a gente identifica que a via aérea é potencialmente difícil, a gente vai procurar outros modos de proceder com essa intubação com segurança. Então, a gente vai separar um fio guia, vai separar um buge, vai pedir um videolaringoscópio, vai chamar um colega para ficar junto, vai deixar na sala a máscara laríngea, ou até mesmo vai intubar esse paciente com sedação consciente, que é o que a gente chama de intubação acordado, uma sedação muito leve e anestesia tópica, ou, dependendo do caso, a gente vai solicitar para o cirurgião fazer uma traqueostomia com o paciente acordado antes de induzir. Isso acontece principalmente nos pacientes com tumores de cabeça e pescoço. Às vezes o paciente realmente não é intubável, ele precisa receber uma traqueostomia antes. Então, primeiro, a definição de via aérea difícil. Uma via aérea difícil é definida como a situação na qual um anestesiologista convencionalmente treinado encontra dificuldade para realizar a ventilação das vias aéreas superiores com máscara facial, a dificuldade com a intubação orotraqueal, pode ser uma ou a outra, ou ambas. Então, alguns conceitos. Ventilação com máscara facial ou com dispositivo supraglótico, no caso, máscara laríngea, tubo laríngeo difícil. O que é isso? É quando você não consegue proporcionar ventilação adequada devido um ou mais dos seguintes problemas: vedação inadequada da máscara ou do supraglótico, vazamento excessivo de gás ou resistência excessiva à entrada ou saída de gás. E quais são os sinais de ventilação inadequada? Movimentação torácica ausente ou inadequada, sons respiratórios inadequados, você está auscultando e não tem ausculta,
Sinais auscultatórios de obstrução grave, cianose, dilatação gástrica. Outros sinais: saturação de oxigênio inadequada ou em queda, gás carbônico exalado ausente ou inadequado, medidas espirométricas do fluxo de gás exalado ausentes ou inadequadas e alterações hemodinâmicas associadas com hipoxemia ou hipercarbia, como hipertensão, taquicardia, arritmias. E bradicardia também. Outro conceito: dificuldade no posicionamento de um dispositivo supraglótico, por exemplo, a máscara laríngea. É quando o posicionamento do dispositivo necessita de múltiplas tentativas, na presença ou na ausência de patologia da traqueia. Outro conceito: laringoscopia difícil. Não é possível visualizar qualquer porção das cordas vocais após múltiplas tentativas de laringoscopia convencional. Mais um conceito: intubação traqueal difícil. É uma intubação que necessita de múltiplas tentativas, na presença ou na ausência de patologia da traqueia. Falha de intubação. É quando o posicionamento do tubo falha após diversas tentativas. E, depois desses conceitos, agora a gente vai ver quais são os preditores de via aérea difícil. Na verdade, a gente não consegue ter certeza se a via aérea vai ser difícil ou não. A gente vai somando esses preditores, e quanto mais preditores, mais se tem a hipótese de que a via aérea vai ser difícil, e mais indicado é procurar novos planos, procurar um plano A, um plano B, um plano C, e deixar tudo preparado no caso de ocorrer uma dificuldade. Então, isso é exatamente o que eu tinha falado antes, que não há um número exato de preditores de via aérea difícil que prove que realmente haverá dificuldade na abordagem das vias aéreas. Na suspeita, o essencial é estar preparado. E um relato de história prévia de via aérea difícil é importante preditor e deve ser valorizado. Então, se o paciente te fala que foi difícil intubar em um outro procedimento e que o anestesista avisou que teve essa dificuldade, você tem que valorizar. Mesmo, às vezes, o paciente tendo uma aparência de via aérea difícil, é melhor acreditar que essa via aérea é realmente difícil. Então, alguns componentes do exame das vias aéreas. Comprimento dos incisivos superiores. A gente vai ter uma dificuldade de intubação quando os incisivos são longos. Relação entre os incisivos superiores e inferiores durante o fechamento normal da mandíbula. Se o paciente for dentuço, né, que nem esse coelhinho aqui, tiver os incisivos superiores muito proeminentes em relação aos inferiores, pode ser difícil laringoscopar esse paciente. Agora, a relação entre os incisivos superiores e inferiores durante a protrusão voluntária da mandíbula. Então, você pede para o paciente colocar a mandíbula para frente e, se os incisivos inferiores não conseguirem avançar em relação aos superiores, isso também pode representar uma dificuldade. Distância interincisivos. Pode ser difícil posicionar o laringoscópio nos pacientes que têm uma abertura oral menor que 3 centímetros. Visibilidade da úvula. A visibilidade da úvula ela vai ser classificada através do score de Mallampati, que a gente vai ver a seguir. E pacientes que têm um Mallampati maior que 2 podem ter também uma dificuldade de laringoscopia. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de Mallampati 3, somente o palato mole vai ser visível, e um Mallampati 4, que você não vê nada. No caso aqui, somente o palato duro é visível, ou nada é visível. E aqui, revisando, um Mallampati 1 é quando a úvula é totalmente visível, no caso dessa primeira imagem, e um Mallampati 2 é quando a úvula é parcialmente visível. Essas duas categorias, 1 e 2, geralmente são bons preditores de via aérea. Formato do palato. Se o paciente tem um palato arqueado ou muito estreito, isso também pode causar uma dificuldade na abordagem das vias aéreas.
Complacência do espaço mandibular. Se o espaço mandibular, ali embaixo, o espaço embaixo da língua, estiver endurecido, ocupado por alguma massa tumoral, ou não for resiliente, isso também pode ser indicativo de uma via aérea difícil. Distância tiriumento, a gente precisa estimar essa distância entre o queixo e a cartilagem tireoide do paciente, e essa intubação pode ser difícil se essa distância for menor que 3 dedos do paciente. Comprimento e largura do pescoço. A abordagem de vias aéreas é mais difícil em pacientes com pescoço curto e grosso, geralmente o pescoço com mais de 40 centímetros de espessura. Geralmente a gente não mede o pescoço das pessoas, é só olhar. Por exemplo, esse paciente aqui da imagem à direita é um paciente com uma via aérea difícil. Mobilidade da cabeça e pescoço, então a gente pede para o paciente colocar a cabeça para trás e para frente, e se ele não consegue estender a cabeça, não consegue tocar o queixo no tórax, também pode ser difícil abordar essas vias aéreas. E esses são os preditores gerais. A gente vai ter também preditores independentes de dificuldade para ventilação com máscara facial. Então, tem coisa que dificulta entubar, tem coisa que dificulta ventilar com máscara e tem coisa que dificulta os dois. E é muito importante a gente saber se o paciente não tem dificuldade de ventilação com máscara, porque, na verdade, é muito mais importante você conseguir ventilar o paciente com máscara do que você conseguir entubar o paciente. Porque se você não consegue ventilar com máscara e não consegue entubar também, você não consegue oferecer oxigênio para esse paciente. Então, a dificuldade para ventilar com máscara facial é um problema muito mais urgente do que a dificuldade para entubar com ventilação sob máscara adequada. Por exemplo, você vai entubar um paciente para uma cirurgia e você consegue ventilar, mas não consegue entubar. Não tem problema, você pode simplesmente ventilar na máscara ali, até o efeito dos anestésicos passar, ou passar uma máscara laríngea, e se não dá para fazer a cirurgia assim, se for eletiva, você vai suspender a cirurgia e marcar outro dia com mais recursos. O problema é se você não consegue nem ventilar esse paciente com máscara. Então, alguns fatores de dificuldade para ventilação com máscara são idade maior que 55 anos, IMC maior que 30, presença de barba. A barba dificulta muito o acoplamento da máscara facial. Ausência de dentes. O paciente sem dentes, também a gente tem muita dificuldade de acoplar a máscara facial. E a protrusão mandibular limitada, o paciente não consegue colocar a mandíbula para frente. Também, malampate 3 e 4 podem representar também preditores de ventilação difícil. Outra coisa muito importante é uma anatomia cervical anormal e a presença de radioterapia cervical prévia. Também são critérios de ventilação difícil. E a gente precisa ter muito cuidado com a radioterapia prévia, pois mesmo uma via aérea aparentemente normal pode apresentar importante dificuldade devido à rigidez dos tecidos por conta do tecido cicatricial. Outros critérios para ventilação difícil: história de ronco ou apneia do sono. E para isso existe um questionário simples que chama Stop Bang, que é Stop Bang são as letrinhas de cada tópico, né, do questionário, e é uma triagem para apneia do sono. Então, o S é de ronco, de snoring, e você pergunta para o paciente se ele ronca alto o suficiente para ser ouvido através de portas fechadas. O T, que é de cansaço, é se o paciente se sente cansado, fadigado ou sonolento durante o dia. O O, de observado, se alguém já viu esse paciente parar de respirar durante o sono. O P é de pressão arterial, se esse paciente ou já foi tratado para hipertensão arterial. O B é de IMC, então IMC maior que 35. O A é de idade maior que 50 anos. O N vai ser de pescoço grosso, com uma circunferência maior que 40 centímetros. E o G é de homem.
E quanto mais respostas positivas, maior o risco desse paciente ter apneia do sono. Então, ele ganha 1 ponto para cada resposta sim. Se ele tiver de 0 a 2 pontos, baixo risco, 3, 4 pontos, intermediário, e 5 a 8 pontos, alto risco. Isso é importante para a gente saber se a via aérea pode ser difícil, e é importante para outras coisas também na abordagem cirúrgica, os anestésicos que a gente vai usar. Geralmente a gente vai tentar ter esse paciente no pós-operatório totalmente desperto, sem drogas que durem muito tempo, que fiquem recirculando, que possam deprimir a ventilação. E a gente tem outras causas de dificuldade para ventilar. Uma anestesia muito superficial, um laringoespasmo, que é muito comum de acontecer em crianças, ou uma adução das cordas vocais, que a gente viu no exemplo das lesões de nervo laríngeo recorrente. A obstrução pelo relaxamento dos tecidos moles supraglóticos, que a gente também já viu, o relaxamento do palato mole, paredes faríngeas, da língua e da epiglote, que acaba caindo tudo posteriormente, obstruindo as vias aéreas, que a gente consegue contornar com manobras de abertura das vias aéreas ou com o uso de cânula de Guedel. Também a rigidez de parede torácica e falhas de equipamentos. Outras causas de dificuldade para ventilar podem ser patologias glóticas na altura das cordas vocais ou subglóticas, abaixo das cordas vocais. Por exemplo, corpo estranho, edema, hipertrofia de tonsila lingual, infecção, tumor, hematoma, anomalias congênitas, síndrome da veia cava superior, paralisia das cordas vocais, estenose de traqueia, compressão externa da traqueia ou de brônquios por tumor, por exemplo, por hematoma, laringoespasmo. Outra coisa que chama muita atenção, que a gente tem que ter cuidado, é com intubações em pacientes com tumores de mediastino e patologias de cabeça-pescoço, como tumores, abscessos, radioterapia prévia, bócio. Às vezes, esses pacientes não têm passagem para o ar, assim, eles conseguem respirar enquanto estão despertos, mas qualquer relaxamento das vias aéreas pode levar a um colapso das vias aéreas, o paciente pode ser impossível de ventilar, de intubar, dependendo do paciente pode ser impossível fazer uma crico, por exemplo, paciente com bócio muito grande. Então, alguns casos realmente necessitam de intubação acordado ou de traqueostomia eletiva. Então, em alguns casos, as vias aéreas podem ser impossíveis através de técnicas convencionais, e sempre que possível deve-se discutir esse caso com equipe especializada, porque podem ser necessários exames de imagem para a determinação da técnica de intubação. E o mais seguro nesses casos é a intubação com anestesia tópica e o paciente acordado, ou com sedação consciente, uma sedação bem levinha, só para tirar a ansiedade, mas que o paciente ainda consiga respirar sozinho, obedecer a comandos. E não raramente vai ser necessária a traqueostomia com o paciente acordado. Concluindo, sempre que se deparar com preditores de via aérea difícil, deve-se seguir o protocolo para abordagem de via aérea difícil. Existem vários protocolos publicados por diversas sociedades. Nas outras aulas a gente vai ver alguns deles. E o mais importante de tudo é nunca subestimar a via aérea de um paciente. Então, se você acha que é difícil, acredita que é difícil, se prepara para uma via aérea difícil. Se for fácil, legal, que bom. Mas se for difícil, você vai ter como lidar com isso. E é isso, gente. Obrigada. Doutora, muito obrigada pela aula. Desculpa em ter corrido durante a nossa Imagina. gravação. E eu vou abrir agora para pergunta, ver se alguém da liga ou que tenha assistido a aula ficou com alguma dúvida, alguma questão a ser tirada. Uhum. Pode abrir o microfone agora ou digitar aqui no chat. Deixa eu achar o chat aqui, bate-papo. Ah, tá, tem umas pessoas pedindo para entrar. Vou ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa. Enquanto isso, eu posso tirar uma dúvida minha? Eu queria saber que quando tem o reflexo de laringospasmo, se tem alguma manobra ou o que pode fazer
para diminuir esse reflexo na hora da intubação? Primeira coisa, a gente geralmente tenta prevenir isso. Então, ele acontece mais em crianças e algumas formas de prevenir, por exemplo, são só mexer na via aérea da criança quando ela estiver bem induzida, quando já der tempo das medicações fazerem efeito. Se você fez um opioide, respeite o tempo do opioide, espera a criança ter dormido de verdade para você tentar manipular. Usar dispositivos menos invasivos, a máscara facial, a máscara laríngea, também causam menos laringoespasmo que usar o tubo. Então, sempre que puder evitar a sonda orotraqueal, é bom, principalmente no caso das crianças pequenas. Se acontecer o laringoespasmo, você vai perceber porque o paciente vai tentar respirar e ele é como se ele respirasse por uma coisa fechada. Então, ele começa a fazer retração de fúrcula, ele começa a fazer muito esforço respiratório. Você percebe que ele está tentando respirar, mas ele não está conseguindo. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar a máscara fechada, bem acoplada, e ligar um CPAP. Você liga uma pressão. O aparelho de anestesia geralmente não tem CPAP, então tem uma valvulinha, não sei se você já viu, tem uma valvulinha que a gente gira e coloca ali uns 5, 10 centímetros de água e segura. Geralmente só isso já ajuda a desfazer. Se ainda assim não estiver conseguindo, você ventila com pressão positiva, você começa a ambusar. Ambusa. Geralmente resolve. Se não resolver, você aprofunda o paciente. Então, geralmente a gente faz um pouco de propofol. Faz propofol e aprofunda. Aí dorme, aprofunda e tira o laringoespasmo. Se ainda assim não resolveu o laringoespasmo, você faz succinilcolina. Ou rucurônio, algum bloqueador neuromuscular, geralmente é o que está em livro, tudo é succinilcolina. Você faz succinilcolina, que aí relaxa, e aí você vai ter que esperar o tempo da succinilcolina. Você passa uma máscara laríngea, reentuba, ventila na máscara, mas aí se o paciente está saturando, vai morrer, você vai fazer succinilcolina, aí você vai resgatar a via aérea e esperar a paciente acordar de novo. Se for na hora da intubação, que às vezes acontece na hora da intubação, você vai entubar. Você vai entubar o paciente e depois você vai tomar muito cuidado na hora da extubação. Outras coisas também, em criança, é você não ter pressa para extubar. Então, deixa a criança em paz, espera até ela acordar tudo e não fica manipulando, assim, tentando acordar a criança com o aspirador, esse tipo de coisa. Ou tenta extubar na hora que você vê que ela está meio que acordando. Essa hora é bem crítica, assim, para fazer laringoespasmo. Acho que é isso. Não, deu para ter uma boa noção de como fazer o manejo. Eu acho que o pessoal não ficou com dúvida porque a aula foi muito boa, né? E essa parte anatômica, como eu disse, eu acho que é essencial sempre rever e ver. E quem conseguir depois ou ficou com alguma questão ou quer tirar dúvida no privado com a doutora, ela está disponível. Ela falou, pode passar no Instagram, se eles quiserem conversar lá. O Instagram da doutora eu vou mandar lá no Membros, mas é arroba doutora Amanda Kalili. Não é, doutora? É isso mesmo, né? Mas eu vou mandar lá no grupo dos membros, a gente também vai publicar lá no Instagram, e fiquem todos à vontade. Tomara que a nossa próxima aula seja tão proveitosa como essa, e tenho muito a agradecer à doutora, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Muito legal saber que tanta gente está com interesse de aprender a lidar com vias aéreas. Isso vai ser importante mesmo para quem não seja anestesista, qualquer um que trabalha em PS, qualquer um que trabalha em UTI, vai ter que lidar com intubação. E geralmente, assim, principalmente os não anestesistas, em locais não tão controlados como o centro cirúrgico, o pessoal tem muita dificuldade para lidar com via aérea e às vezes falta conhecimento de coisa muito básica e isso prejudica muito a segurança do paciente. Aconteceu muito durante a pandemia, que muita gente mais inexperiente teve que pegar e atender o pronto-socorro e atender paciente grave. Então, é muito importante a gente saber como manejar uma via aérea. Tá ótimo. Então, todos fiquem
com Deus e uma ótima semana. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau. gente.